dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Levítico. Damos continuação agora ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, desta vez no livro de Levítico. Estando o nosso estudo se desenvolvido até o capítulo 8, reiniciamos hoje, ou damos prosseguimento, a partir do capítulo 9. O estudo de Levítico que temos feito deteve-se na palavra que temos no capítulo 1, os primeiros versos, quando Deus diz para o povo de Israel que se lhe trouxessem ofertas, as ofertas deveriam ser aquelas que ele mesmo estabelecia para o povo de Israel se aproximar dele. Se alguém quer se tornar agradável a Deus, alguém quer chegar-se a Deus, a forma de nós assim fazermos, o Senhor mesmo estabeleceu. Nós não vamos agradar a Deus fazendo da forma que nós pensamos ser agradável a Ele, mas Ele se antecipou dizendo que quando trouxéssemos ofertas a Ele, as ofertas seriam. E a exposição ou enumeração dessas ofertas está no capítulo 7, no verso 37, e são 6 as ofertas, ali enumeradas, assim se dizendo: esta é a lei do holocausto, primeira oferta, a oferta de manjares, segunda, a oferta da expiação do pecado, terceira, da expiação da culpa é a quarta oferta, a oferta das consagrações é a quinta e do sacrifício pacífico é a sexta. A explicação do ritual dessas ofertas está entre o capítulo 1 e o capítulo 7, e isso de uma forma não contínua, não separada, mas se fala de uma oferta, depois se fala de outra, e assim sucessivamente, mas voltando atrás de algumas ofertas e trazendo alguma explicação mais. O nosso estudo, portanto, fez como que num bloco de capítulos, iniciando nós no capítulo 8, mostrando que essas 6 ofertas eram assim apresentadas. Capítulo 8, temos a consagração do sacerdócio levítico, o sacerdócio da lei. Se o tabernáculo já estava construído e montado, o Senhor instruía sobre o procedimento no santuário, na forma das ofertas que a ele poderiam levar. Mas, antes disso ser ministrado, Deus primeiro consagra os sacerdotes, Arão como sumo sacerdote, e seus filhos, 4 filhos, como sendo os sacerdotes. Então, estudamos já o capítulo 8, nesta consagração do sacerdócio, operando Moisés todos os detalhes, mostrando que em Moisés, que não era sacerdote da lei, entretanto, estabelecia, consagrava um sacerdócio, mostrando assim uma autoridade superior à própria lei. E nisso já vemos a figura de Cristo Jesus, que depois será apresentado como sendo de um sacerdócio, não da lei, não levítico, mas um sacerdócio eterno em Melquisedeque. Melquisedeque sendo o modelo do sacerdócio celestial. Portanto,
não somente o santuário construído por Moisés era figura do verdadeiro nos céus, como o sacerdócio levítico também era figura do sacerdócio celestial. E Moisés era o instituidor, aquele que operava, ministrava, como representante do sacerdócio celeste e espiritual. E assim terminamos o capítulo 8, mostrando que as ofertas apresentadas das 6 foram, nesta sequência, a oferta do sacrifício da expiação do pecado, a oferta do holocausto, a oferta do sacrifício pacífico e da oferta de manjares. 4. Lembrando que a própria oferta de manjares é em si mesma uma oferta da consagração do sumo sacerdote, que agora se efetuava na consagração, porque a oferta da consagração do sumo sacerdote é oferecida tão somente por ele, uma vez só na sua vida, quando ele era consagrado. Quando se teria outra oferta de consagração do sumo sacerdote? Quando Arão não estivesse mais exercendo o sumo sacerdócio e o outro fosse lhe substituir. O substituto primeiro teria que oferecer esse sacrifício, ou melhor dizendo, ofertas, e a sua oferta de consagração do seu sacerdócio, que é igual a uma oferta de manjares, só que com a quantidade de manjares determinada por Deus, metade oferecida de manhã e metade à tarde. Após estas 4 ofertas, que também alcançava a 5ª, a 6ª oferta, que é a oferta do sacrifício da expiação da culpa, não foi realizada. Não houve essa oferta, mostrando, conforme vimos, que Deus não estava imputando a culpa. O Senhor veio de encontro a nós, não nos atribuindo culpa alguma, mas se dando como expiação do nosso pecado. Aquela palavra que já citamos, que Deus se apresentou, não tendo em conta o tempo da ignorância. Não veio para cobrar alguma culpa nossa, mas veio sim para nos sarar das nossas feridas, veio para nos limpar, veio para nos resgatar. E com isso, a oferta do sacrifício, da expiação da culpa, vai aparecer mais à frente, e ali explicaremos como ela é realizada e as razões por que vem a ser realizada. Ao final de tudo isto, concluímos este capítulo 8 com Arão e seus filhos sacerdotes dentro do santuário, num retiro, numa separação por 7 dias, mostrando que eles deveriam estar por toda a sua existência no ministério dado por Deus. Iniciamos agora o capítulo 9. Na continuação, terminados os 7 dias, Moisés vai até Arão no 8º dia e estabelece que ele tem que passar a sua função de sacerdote, de sumo sacerdote, ministrando no santuário de Deus. Mas atentemos, observando o verso 1 e 2. E aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Verso 6. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então Moisés, instruindo a Arão, determina que ele venha para o procedimento, começa a exercer o seu ministério.
Mas atentem, verso 7 na primeira parte. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. Paremos. O ministrante vai trabalhar pelo povo nas coisas concernentes a Deus, função de sacerdote. Mas quando ele vai trabalhar, a ordem de Moisés e do próprio Deus é que Moisés, ou melhor dizendo, Arão, deve chegar-se a Deus primeiramente com o sacrifício de expiação do seu próprio pecado. Aí está um ensino para nós. Quando a palavra nos mostra que no sacerdócio levítico, o próprio sacerdote era cercado de fraquezas, mostrando a fragilidade do sacerdócio levítico, que era tão somente figura do verdadeiro que é exercido por Cristo Jesus e nos lugares celestiais. Aí vale aquela palavra que temos, que Jesus disse no Sermão da Montanha: primeiro é necessário tirar dos nossos olhos a trave, para depois irmos ao encontro do nosso irmão, tirar o cisco do seu olho. Assim nós mesmos, na atual dispensação, chamados de sacerdotes de Deus, nós devemos cuidar primeiramente de nós mesmos. A função nossa como sacerdote, e Levítico já disse, nós somos homens como outros homens mesmo, cercados de fraquezas. E devemos estar trabalhando a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Só na explicação ou definição do que é um sacerdote, já temos instruções bastante. Devemos cuidar primeiramente de nós, porque somos tão fracos como os outros, em quem poderíamos ver alguma falha, ou por quem temos que trabalhar como intermediários, intercessores na obra de Deus. Esta observação. E depois, não cabe ao sacerdote acusar coisa alguma. Ele tem que trabalhar em favor, apresentando o sacrifício de expiação de pecado pelo que ele assiste. Mas voltemos antes. Cuidemos primeiramente do sacerdote. Observe, verso 7, a instrução: faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. Cada um deve cuidar-se primeiramente de si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a instrução que temos até na ministração da Santa Ceia. Na continuação, observem a partir do verso 8, que temos, lendo o verso 8 diz: então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por ele. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Ainda o 11. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Aí está o ritual, que nós já vimos anteriormente na exposição, quando falamos da oferta do sacrifício de expiação do pecado. Observem o que vai sobre o altar queimado, a vítima, que é aquele que assume a transgressão do pecador, este ou esta representatividade de substituição recebe a morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá, ou aquele que substituir.
que foi o substituto. Aí temos a substituição, feita por Cristo Jesus, como Jó o chamou de fiador. Ele pagou pela nossa transgressão, pelos nossos pecados. E o pagamento foi de morte, para termos este perdão. Mas observem que, segundo o ritual, que não é bem o nosso interesse, mas basta só o significado principal, mas cito para diferenciar quando explicamos o ritual anteriormente, quando alguém oferecia, caso de sacerdote, o sacrifício de expiação de pecado por si mesmo, ele não comia parte alguma daquela oferta de sacrifício, de forma nenhuma. Totalmente era queimada fora do altar, a não ser a gordura e também algumas coisas que aqui estão colocadas que iam sobre o altar. O restante, consumido inteiramente, mostrando a morte de Jesus totalmente consumido por causa das nossas transgressões. Continuemos. Das 6 ofertas, esta foi a primeira. A segunda vai estar logo adiante, verso 12, se diz que Arão depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e os queimou sobre o altar. Segunda oferta, holocausto. Primeiro, tira o pecado, depois pode se consagrar inteiramente a Deus. Esta sequência é ensino, é importante. Ninguém pode chegar a Deus para coisa alguma, nem para agradecer, nem para louvar, nem para adorar, se primeiramente não tirar o empecilho, aquilo que nos impede diante de Deus, que são os nossos pecados. Depois podemos nos consagrar a Ele, é o holocausto. Agora sim, na continuidade, nós vemos Arão apresentando-se já para o povo, para apresentar da parte do povo aquilo que o povo quisesse apresentar a Deus. Mas, lembremos, para entendermos, imaginem milhares e milhares de pessoas, se cada um trouxesse um animal para ser a expiação do seu pecado e depois o holocausto, imagine que multidão de animais. Por isso mesmo, o próprio Deus colocou que haveria um sacrifício por todo o povo. É o que vai ser feito. Lendo mais à frente, no verso 15, temos então: depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Oferta do povo. Qual a primeira oferta? Das 6 ofertas enumeradas. A oferta da expiação do pecado. Primeira coisa, tirar o pecado. Sempre, sempre, sempre. Nas coisas de Deus, e tirar aquilo que nos possa impedir diante dele. Na sequência, verso 16, Arão, trabalhando pelo povo, fez chegar também o holocausto e o preparou segundo o rito. Verso 17, fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Paremos, oferta de manjares, alimento, era trazido na forma de farinha, de bolo, de frituras, de assados, e o sacerdote tomava só a mão cheia e queimava aquilo sobre o altar como memorial. E o restante era para manutenção dos sacerdotes. Observe como que a oferta que agradava a Deus era aquilo que ele dispensava de si mesmo em favor da obra de Deus, para a manutenção da obra de Deus. É para o consumo entre os sacerdotes? Sim, mas aquilo era tomado como oferta
a Deus, tanto que a porção memorial era lançada sobre o fogo no altar do holocausto. Observe que agora já temos 3 ofertas realizadas. Repetindo, sacrifício de expiação do pecado, depois, na sequência, holocausto, depois, oferta de manjares. E no verso 18, na continuação se dirá: depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. 4ª oferta, sacrifício pacífico. E observe que órgãos e gordura ficam sobre o altar, e ali são queimados. Mas, nesta oferta, relembrando o ritual, que o peito e o ombro do animal oferecido, isto era para os sacerdotes. O ombro direito para o que ministrava, que dava assistência ao ofertante, e o peito é para os demais sacerdotes. Observe, sacrifício pacífico, um sacrifício de morte, mas para trazer paz no meio do povo, sustentando o povo, assistindo o povo. Porque, observe, existe a porção que vai sobre o altar, como a porção de Deus, a porção que vai para os sacerdotes, como manutenção, assistência à casa de Deus. E depois o restante era do ofertante e dos seus familiares. Assim, todos estavam diante de Deus, na presença de Deus, participando desta oferta. E aqui termina, são 4 ofertas só. Por quê? A oferta da consagração do sumo sacerdote, numerando como a 5ª, é só do sumo sacerdote. Foi realizada no estudo que fizemos do capítulo 8, para o sumo sacerdote. O povo não fazia esta oferta. E a oferta do sacrifício da expiação da culpa, novamente, não é realizada esta oferta, porque Deus não estava atribuindo ao povo culpa alguma. Era Deus vindo ao encontro do seu povo e trazendo a cura, no caso do perdão dos seus pecados. Tudo isso está colocado nesse capítulo 9, mostrando que Deus operava estas coisas, Ele mesmo instruindo. E observe que a oferta não é nada para Deus. Na verdade, toda oferta é a nossa condição espiritual aprovada, aceita, correta diante dEle. Deus não tem necessidade de coisa alguma, mas Ele tem prazer, lhe agrada quando nós estamos aprovados diante da sua perfeição, diante da sua santidade. Nenhuma oferta é para Deus, é para nós e para o nosso próximo. Mas ainda que vá de encontro ao próximo, é como se fosse crédito para nós mesmos. É assim que Deus age. Esse é o caráter de Deus aí demonstrado. Por isso, a lei está expressa na própria oferta. Amarás o Senhor teu Deus. E depois? E ao próximo como a ti mesmo. Se alguém fizer isto, já cumpriu toda a lei. Observe que o cumprimento da lei estava na própria oferta que aqui era trazida. Na continuação, conforme Deus tinha prometido no verso 6, se fizesse isso, aí sim, verso 6, a glória do Senhor apareceria. E assim o verso 23 diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces.
Deus demonstrou que aceitou a oferta, ou aquelas ofertas. Desta forma, aparecendo a sua glória em fogo. Não um fogo que consome o povo, mas um fogo que se manifesta em recepção daquilo que o povo trazia para o seu Deus. Esta forma de Deus se manifestar também depois será vista quando Salomão edifica o santuário e na ocasião que consagra o santuário. Fogo também que nós vemos no registro da atuação de Elias para mostrar qual era o verdadeiro Deus. E isso para o povo de Israel não está em dúvida. Qual é o Deus verdadeiro? Até aqui, o nosso estudo está mostrando as ofertas, a consagração do sacerdócio e, no capítulo 9, o primeiro dia em que Arão e seus filhos, sacerdotes, estão ministrando a favor do povo e Deus aceitando. Na continuidade, entramos ainda no capítulo 10 e vamos ter aqui o registro de algo que aconteceu, não agradável, mas serve de alerta. Diz o verso 1 até o 3, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Paremos aqui. É um registro triste. Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Nadab e Abiú, sacerdotes, chamados para servir a Deus, podendo entrar no santuário, está ali ministrando, mas quando foram fazer isto de uma forma imprópria, diferente do que Deus ordenara, pronto, foram consumidos. Observem, é lição para nós. Muitos de nós dizemos que estamos bem, somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas, temos dons espirituais, mas isso não nos dá direito de andarmos de qualquer jeito na casa de Deus, na administração desses dons. Precisamos ter todo o cuidado, todo o zelo, no servir ao Senhor, em fazer uso do ministério que o próprio Deus nos deu. Fogo estranho, a palavra se resume só nisso, fogo estranho. Não é dito outros detalhes, onde ficamos procurando que possa significar isso. Mas, em princípio, fizeram alguma coisa diferente do ordenado. Para tudo que tinha que ser feito, Deus foi demorado, foi detalhado, repetitivo em falar detalhe por detalhe do que tinha que ser feito às ocasiões que tinham que proceder, os diversos rituais. Nadab e Abiú vão levar incenso, mas trouxeram fogo estranho. Se formos analisar isto aqui, a palavra não dando detalhes neste registro dos 3 primeiros versos, mostra que, primeiro, Deus é exigente com a sua santidade, e aqueles que ministram que devem espelhar ou refletir a santidade do próprio Deus. Observe que muitos querem inovar a forma de culto e fazer de formas diversas. Cuidado! Não podemos ferir a santidade de Deus. Por exemplo,
Vemos hoje o costume muito grande das pessoas trazerem para o culto alguma encenação. Precisamos ter cuidado com a encenação. Vemos danças, às vezes, em alguma apresentação, como jogral ou outra forma de apresentação. Precisamos ter cuidado. E muitas vezes percebemos que se usa muito jovens, moças. Por que só moças, muitas vezes? Será que nós estamos dando culto à sensualidade? Precisamos ter cuidado. A santidade de Deus será ferida sim, sendo que o próprio sacerdote, ao ministrar, dele era exigido, vimos lá em Êxodo, que ele deveria estar com túnicas compridas, não poderia subir por degraus e outras coisas a mais. Se alguém quer adorar a Deus, servir a Deus, toma cuidado com a santidade de Deus. Deus exige. Voltemos. Temos a expressão de Êxodo capítulo 30, versos 7, 8 e 9, que pode ser uma orientação para nós. Porque diz a palavra nesses versos de Êxodo 7, 8 e 9 do capítulo 30, sobre o queimar incenso, se diz lá: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. A instrução era a queima do incenso pela manhã, a queima do incenso pela tarde. Voltando a Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú trouxeram incenso. Será que foi fora do horário determinado? Não sei. Mas fica a observação. Nada pode ser diferente do que Deus instruiu. Fogo estranho. Qual fogo deveria estar no incensário, sobre o altar do incenso, para queimar o incenso? Lembremos que já falamos, o incenso significa as orações. Indo um pouquinho à frente, em Levítico, capítulo 16, verso 12, diz: tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Então observem, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho. Qual fogo deveria ser trazido? Nos detendo na palavra fogo, o recipiente do incensário deveria ter brasas, fogo. E este fogo não é qualquer fogo. Não poderia trazer de casa, não poderia, na nossa modernidade, poderia acender um isqueiro na hora, um fósforo, não. O fogo tinha que ser do altar, do sacrifício, da expiação do pecado e do holocausto. De lá se tiraria fogo para queimar o incenso diante de Deus. Fogo estranho. Será que Nadab e Abiú trouxeram brasas de outro lugar? Agora vamos entender também para nós. Quanta oração se leva a Deus e que não é do fogo do altar. A oração, incenso, só entra através do véu na presença de Deus e é aceita esta oração se for do fogo do altar. E o altar fala do sacrifício de Cristo Jesus. Oração, incenso, queimado. Observem bem, das brasas do Calvário, onde Cristo Jesus morreu por nós. Por isso Jesus diz: tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome. Muita oração não é em nome de Jesus.
Não podemos nos enganar. Pede à mãe que o filho atende. Não existe isso nas coisas de Deus. Ou vamos a Deus através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por Ele, disse Jesus. Ou então não temos acesso a Deus. A nossa oração não chega diante de Deus. Ou pode ser o contrário, de Deus sair o fogo que nos consuma. O terço, uma certa religião usa o terço, uma oração repetitiva que não é a Deus. Isso aí não é um incenso queimado em brasa diferente? Precisamos entender. Como será que alguém entre nós faz oração, não por um ídolo, não por um outro intermediário humano, mas será que não usa os anjos? Paulo advertiu, cuidado com o culto aos anjos. Precisamos atentar. Coisas simples nos rituais de Levítico. Estão falando até hoje. Nada é Antigo Testamento, nada é Velho Testamento. Aqui é a palavra nova, que permanece para sempre, que se renova de dia em dia, porque o significado permanece. É o que o Espírito de Deus estava falando, ou falou no passado em figuras, e hoje fala na explicação deste ritual. E assim, observem que Nadab e Abiú, ainda que fossem sacerdotes, foram cobrados de não ter o zelo de cumprir tudo segundo a ordenação de Deus. Na continuação, vamos em frente um pouco mais, a partir do verso 6 até ao verso 11, aproveitando este acontecimento, vem de Deus o alerta para os sacerdotes. Eles teriam que ter sobriedade, zelo, cuidado ao ministrarem diante de Deus. E formas pelas quais eles teriam que ter zelo, ou se manterem sóbrios. Uma delas é não tomando vinho. Não poderiam tomar vinho quando ministrassem no santuário de Deus. Aí temos para nós também uma observação, um ensino. Os sacerdotes receberam de Deus a ordem, não tomem vinho, para poderem ministrar com sobriedade, sabendo o que estão fazendo. Aquele que estivesse um pouco elevado nas suas ações por causa do calor do vinho, ele poderá tropeçar nas palavras ou nas ações. E isso seria grave, seria uma ofensa à santidade de Deus. Agora tragamos para nós, hoje. Aí temos a explicação, porque os antigos deixaram a instrução de que nós, que somos servos de Deus, não devemos tomar vinho, porque a bebida alcoólica nos deixa fora do controle. Aí vamos falar palavras que não deveríamos falar, ou agir de uma forma que não poderíamos agir. Alguém vai dizer, mas quando for ministrar, então posso durante a semana estar à vontade, mas chega no domingo, vou me abster. Mas, diz a palavra, Salomão já deixou a instrução para nós, em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça, porque o nosso sacerdócio não é de domingo em domingo, o nosso sacerdócio é contínuo, porque continuamente estamos na presença de Deus. E Deus é conosco, conforme Ele mesmo disse, até a consumação dos séculos. Portanto, continua a ordem. Aquele que entre nós tem o cuidado de não fazer uso da bebida alcoólica, faz bem. É para ter o que responder àqueles que tomam conselho ou querem uma explicação da fé que nós temos em Cristo Jesus. Palavras essas já colocadas por Pedro na sua carta. E assim, não somente no vinho, mas também para fazer diferença do que é santo, do que é relacionado com Deus
e do que é profano, do que é relacionado com as coisas comuns da vida. Precisamos diferenciar. O que é de Deus é de Deus, o que é do mundo é do mundo. Não podemos misturar. E a palavra também coloca outra advertência no capítulo 10 para os sacerdotes, dizendo para eles que eles não poderiam fazer luto. Houve um desastre. Arão perdeu seus 2 filhos de uma vez só, 2 dos 4. Mas tanto ele como os demais irmãos de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, não poderiam fazer luto. Seria como que lamentar, reclamar, chorar a morte dos irmãos e do filho. E por acaso isso aí não seria como que imputar a Deus um erro? Uma falta em Deus? Não, de forma nenhuma. Foram disciplinados. Poderá sim, ou poder-se-ia sim, lamentar a transgressão, a ofensa à santidade de Deus, mas não o juízo de Deus. Trazendo para nós hoje, muita gente reclama da disciplina quando é imputada a alguém, a outro alguém. Como se o exercício da disciplina fosse algo errado, falta de misericórdia, falta de amor. Enquanto a disciplina em si mesmo é ação de misericórdia, é ensinando aquele que transgride da gravidade do seu erro, para tomar como lição e ser convidado ao arrependimento para ser salvo. Mas se acobertarmos o erro, se deixarmos passar o erro, este que errou, certamente terá o dano da sua transgressão. Volta a palavra. A alma que pecar, essa morrerá. E se olharmos a palavra que foi dada a Ezequiel, se nós não agirmos em censura, em disciplina, sobre nós também haverá o imputar da falta do outro. Isso a palavra coloca. Então esse luto significa isso. Houve a disciplina, entenda-se, foi necessário. E devemos estar como que concordes com Deus naquilo que foi feito. E não nos deixarmos levar por respeito humano, por cuidado do parentesco na carne, e colocar Deus em segundo lugar. Não, primeiro, as coisas de Deus. Toda a sua justiça. Tá bom. Até este ponto, temos estudado em Levítico, desde o capítulo 1 até o capítulo 10. E agora vamos tomar um novo texto. E o novo texto que nós vamos tomar é do capítulo 11 até o capítulo 15. Vamos dar um título a este texto: Leis da Purificação. O Senhor vai falar agora longamente, falando de coisas que tornam o homem imundo, e ele não deve ficar imundo, deve ficar limpo. É uma explicação da santidade, a pureza. E isso Deus coloca, observe no capítulo 11, no verso 45, quando Deus diz, explicando a razão destas ordens ou leis que ele vai determinar: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Portanto, leis da purificação, capítulo 11 ao capítulo 15, vão nos ensinar coisas que contaminam o homem. E nós não podemos estar contaminados, mas antes puros, porque o nosso Deus é puro. Para fazer este estudo, para mostrar que isto Deus insiste em fazer, vamos ver um capítulo 15, o verso 31, quando também, para explicar a razão destas leis, o verso 31 do capítulo 15 diz: assim separareis os filhos de Israel
das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, observe. Nós em nós mesmos, segundo a natureza humana que nós temos conosco, poderemos ser tendentes ou somos inclinados a algumas coisas que podem parecer sem importância, mas Deus diz que são coisas que contaminam e que nós temos que nos separar delas, para não sermos mortos, porque Deus habita entre nós. E lembrando a mensagem que temos, nós mesmos somos morada do seu Espírito. Portanto, é algo sério. Voltando assim, então, ao capítulo 11, vamos começar a ver estas leis da purificação. E a primeira lei, no capítulo 11, vai falar sobre os animais que se devem comer por serem limpos, e os animais que não se devem comer por serem imundos. Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Pronto. Assim vemos que os israelitas tinham cuidado de desanimar o animal. Ele tem as unhas partidas, ele remói duas condições, então é animal limpo. Assim o boi é um animal limpo, o bode é um animal limpo, o cabrito é um animal limpo. Deles se poderia alimentar, porque são limpos, e o físico do israelita seria limpo, só que isso é aspecto físico, figura do que Deus quer na vida espiritual, na nossa moral. Esta é a colocação. Agora observemos que a palavra vai distinguir. O porco, por exemplo, tem as unhas fendidas, mas não remói. Então não serve como animal para alimentação. Para o israelita, o porco era imundo. Dele não poderiam se alimentar. O coelho remói. O que é remoer? É, depois de se alimentar, fazer voltar o alimento à boca para mastigar, absorver os alimentos. O coelho remói, mas não tem as unhas partidas. Então o coelho é imundo. Dele não deveria o israelita se alimentar. Mas, por favor, só explicações do ritual. Já temos falado do significado espiritual. Agora, trazendo para o presente tempo, alguém pode perguntar, então não podemos comer uma carne de porco, de coelho? Olha, aquelas coisas faladas na lei, e que encontramos em Levítico capítulo 11, são figuras. Nós não vivemos mais as figuras. Se hoje alguém é se alimentar desses animais, não se contamina diante de Deus, não é pecado, mas a carne continua sendo não indicada como sadia para o corpo humano. Só isso. Tanto que, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se vai estudar a respeito dos muitos gentios que estavam vindo para a fé, não se fala mais desses artigos da lei. Então, somente se diz que se abstenham dos ídolos, da prostituição, do sangue, do que é sufocado. No caso do sangue, do que é sufocado, por causa da representatividade do sangue, que simboliza a vida, e a vida pertence a Deus. Isso nunca mudou. Voltemos. Assim como falamos dos animais, em versos à frente, o Senhor vai falar também, como no verso 9, sobre os animais que há nas águas. Estou explicando agora o capítulo 11, mas o mais importante, repito, é o sentido espiritual desta ordem. Mas para conhecermos, no verso 9 vai dizer,
isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Todo animal das águas que tem escamas e barbatanas é algo sadio para a alimentação. Outros não são convenientes. E observemos que não se faz muita distinção hoje. Mas para quem quer entender, na questão física, aí está a indicação. Como também nos versos à frente, vamos encontrar outras orientações que nos vão dizer quais são as aves adequadas para a alimentação, quais são os répteis adequados para a alimentação e etc. E, naturalmente, em exclusão, os que nos são indicados não são adequados. Mas voltemos. O importante é, vamos estar atentos àquilo que forma o nosso caráter, a nossa personalidade. Vão alimentar o nosso interior de coisas sadias, para estarmos puros aos olhos de Deus. Cuidado com o que vemos, cuidado com o que falamos, cuidado com o que ouvimos, cuidado por onde andamos, cuidado com quem temos amizade e aí por diante. São os cuidados que Deus está dizendo, para não nos contaminarmos. Na sequência, temos separado os capítulos 11 a 15. Entretanto, para poder explicar, colocando em ordem e facilitando o entendimento, terminado o capítulo 11, vamos para o capítulo 15. E vamos ver outra lei de purificação. E o capítulo 15 vai falar do fluxo. Versos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Vamos estar falando com nossas palavras. O que o Senhor está querendo dizer? Se alguém do seu ser, da sua carne, verte alguma coisa, por exemplo, uma hemorragia, ele tem fluxo de sangue. Se por acaso há uma inflamação e algo está sendo expelido, se algo verte da sua carne na ferida, na infecção, na inflamação, ele tem fluxo. Segundo a lei, que é a figura, são coisas figuradas, aquele ser, aquele israelita estava imundo. Não poderia, portanto, participar das ofertas, do culto a Deus, etc. Mas vamos tomar no sentido espiritual. Qual é o alerta de Deus? Se alguém da sua carne verte alguma coisa, ele está enfermo. Se verte sangue, ele está perdendo a vida. O sangue representa a vida. E no sentido espiritual, aquele que está perdendo vida, está perdendo a unção, porque é pelo Espírito de Deus que vem a unção, vem a vida. Então, na verdade, é como se dissesse o contrário, que o Espírito de Deus não está bem dentro de nós, pelo que está indo embora. E quando é que o Espírito de Deus vai embora? Sai do nosso ser. Quando em nós há iniquidade, pecado. Então, se em nós houver pecado, iniquidade, o Espírito de Deus está indo embora. Por isso que Davi também disse, quando estava naquela situação de transgressão, ele pediu a Deus: não retires totalmente de mim o teu Espírito. Ele sabia que estava perdendo a graça de Deus pela transgressão, mas não queria ficar sem. Queria estancar, parar com isso. Mas vamos tomar hoje no sentido espiritual. Se nós entristecemos o Espírito de Deus, espiritualmente nós estamos enfermos, estamos imundos,
o Senhor não está satisfeito conosco. E no prosseguir dessa situação é morte. É morte espiritual. Então precisamos observar. Como Paulo chegou a dizer, quando ele disse, se é que ainda tens, ou se é que tens o Espírito de Deus. Precisamos analisar nós mesmos. O Espírito de Deus está em nós, não está vazando para algum lugar, não está entristecido conosco, como Paulo diz, não entristeçai o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção, ou como Paulo ainda diz a Timóteo, guarda o bom depósito. Portanto, esse capítulo 15, quando fala do fluxo, fala algo que entristece o Espírito de Deus e ele vai se retirando de nós. Aí nos tornamos imundos, impróprios para a comunhão com Deus. Enquanto é tempo, naturalmente, o sentido é procurar estancar isso, procurar a purificação. E no caso do pecado só tem um jeito, o arrependimento. E dentro da lei, naquele tempo, era a expiação, a oferta do sacrifício da expiação do pecado. Mas, explicando assim em resumo o capítulo 15, agora podemos falar no capítulo 12. Ainda dentro deste texto, capítulo 11 a capítulo 15, onde nós estamos falando sobre as leis da purificação, cuidados que nós devemos ter para permanecermos, sermos achados puros diante de Deus. Primeira coisa, capítulo 11, cuidado com aquilo que forma o nosso ser interior, o nosso caráter, a nossa personalidade. Capítulo 15, cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus e ele ir se retirando de nós. O final é morte espiritual nossa. Terceira situação, mas é consequente. Na lei, isso era explicado, quando no capítulo 12 vai falar da purificação da mulher após o parto. Na verdade, vamos explicar isso porque está dentro do livro de Levítico, mas vamos tirar outras lições disto que é colocado no capítulo 12. A palavra diz assim, verso 2: Fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Paremos. A mulher, no parto, era considerada imunda. No parto. Por quê? Dentro do processo natural do parto, haveria fluxo. E por uma mulher ter tido o parto, ter fluxo, segundo a lei, estaria imunda, porque dela haveria o verter de sangue. Imunda. Observe, por favor, que nos dias da gestação, ela não é imunda. Muitos falam sobre a concepção, o relacionamento conjugal como sendo pecado. Não, não e não. Foi Deus que deu a sexualidade no casamento. E foi Deus que ordenou, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, o relacionamento dentro do casamento, segundo a forma, as normas de Deus, e a concepção não é pecado. A mulher estava limpa, pura, na sua gestação. Mas no parto, por causa do fluxo, por isso que eu li o capítulo 15 primeiro, ela seria, aos olhos dos que conhecem o fato, tida como imunda, estaria imunda segundo a lei. Por favor, entendamos. Se ela estava imunda, dentro da atuação de Deus
por misericórdia e a favor da criatura, naturalmente, no devido tempo, leio agora o verso 6, quando diz, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Esse capítulo 12, na prática, não teria muito o que falarmos, mas na doutrina temos muito o que falar. Primeiro falei, não é a concepção, não é o relacionamento conjugal dentro daquilo que Deus estabeleceu. Não, não e não. É só por causa do fluxo. Vou continuar. Observem, muitos dizem que a criança quando nasce vem com o pecado original. Outros chamam de pecado venial. Venial vem de Vênus, vem da sexualidade. Não tem nada disso. A palavra que Paulo diz justamente orientando nisso, que muitos no final do tempo estaria colocando algo impuro nas coisas que Deus fez puras. Porque o deleite no casamento é dado por Deus. Porque pela oração e ação de graças é santificado. É o que a palavra de Paulo diz. E muitos não entendem. Para os impuros, tudo é impuro. Mas para aquele que é puro diante de Deus, verá pureza naquilo que Deus instituiu. Assim sendo, observe pelo capítulo 12 que da criança que nasceu não se solicita expiação de pecado nenhuma expiação. Mostrando que a criança nasce sem pecado. Porque se a criança nascesse com pecado, a palavra diria, apresenta o sacrifício de expiação do pecado da mãe, por causa do fluxo, ficou imunda, e apresenta o sacrifício de expiação do pecado da criança, porque veio com pecado, que nós chamamos original, venial. Mas não, não e não. A criança nasce sem pecado, porque que transgressão ela teve? O que ela cometeu de errado? Nada. Mas, entretanto, nós lemos no verso 3, que da criança, filho do israelita, era cobrado. E no dia 8º, se circundará o menino, a carne do seu prepúcio. Aí sim, a criança que nasce tem que entrar no pacto de Abraão com Deus. Que no caso do israelita era a circuncisão. Tem os detalhes se a mulher tivesse menina. Mas não vamos fazer acepção agora, porque a palavra é a mesma, tomando sentido espiritual. Cada um que vem à luz dos filhos da carne, ou mesmo que nós ganharmos espiritualmente, tem que ser gerados no conceito de Abraão. Desses é pedido isso. Observe que nós temos um costume que é bom. Quando a criança vem a esta existência, os pais cuidam de trazer o menino ou a menina para, no seio da igreja, ser apresentado num agradecimento pela vida e numa consagração a Deus. Observe que ninguém ora pela criança para Deus perdoar os pecados da criança. E nem a lei exigia isso. Portanto, precisamos entender melhor. Não existe pecado original, não existe pecado venial, nesse particular da gestação e do parto. Não e não. Por isso que em Romanos 5, verso 12 se diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, o que passou a todos os homens foi a morte. Ou seja, a criança que é gerada, que nasce da carne. Tão somente da carne, o que nasce da carne é carne. E, consequentemente, observem, sendo da carne, não tendo vida espiritual, tem por herança a morte. A morte passou a todos. Agora, por ser carnal, mortal, não ter vida espiritual,
a sua tendência é pecar, porque os que são da carne não podem agradar a Deus, nem são sujeitas à santidade, à lei, à perfeição de Deus. Observe bem isso. Continuando no nosso estudo. Observe que Maria, mãe de Jesus, ela gerou a Cristo Jesus, sim. E no parto, ela teve fluxo ou não teve fluxo? Teve fluxo. É natural. Então, pela lei israelita, Maria foi imunda. 7 dias mais 33 dias, 40 dias. Por isso é mesmo que os evangelistas, ou o evangelista Lucas vai descrever, que completando-se os dias da purificação de Maria, ela foi ao santuário levando 2 pombinhos para sacrifício de expiação do pecado e para holocausto. Fazendo observação que ela não levou o animal pedido aqui, que era um cordeiro. Por que não levou um cordeiro? Porque não tinha posses. Eram pobres, humildes em finança. E a lei autorizava, se não tem o suficiente para um carneiro, leve-se então um pombinho. Quanta gente endeusando Maria, falando que é concebida sem pecado, imaculada. Então eu fico numa dificuldade. Se a lei imputava a falta nela, e se ela humildemente submeteu-se ao sacrifício de expiação de pecado, como que os homens querem ousar dizer o contrário? Contra a atitude dela, a sua consciência, e contra a lei que determinava. Fica a pergunta. Portanto, precisamos conhecer melhor essas coisas que parecem Velho Testamento, Antigo Testamento, que não é nada antigo. São instrução para nós no dia de hoje mesmo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Temos concluído agora o capítulo 12. Não útil no seu ritual, mas nas implicações daquilo que aqui se apresenta. Mas vamos em frente. Agora, dentro deste bloco, capítulo 11 a 15, Leis da Purificação, vamos encontrar o capítulo 13 e o capítulo 14. Aqui, nesses capítulos, se fala da chamada Lei da Lepra. Lepra. O verso 2 do capítulo 13 diz: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Verso 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará por imundo. Paremos. Observe que a lei, como nós estamos dizendo sempre, insistindo nisso, é só figura das coisas celestiais. E Deus tomou a lepra para falar de alguma coisa que torna o homem imundo. E no particular aqui, a figura do pecado. O homem com pecado está como que leproso. Vamos falar um pouquinho da lepra. O que é a lepra? É uma doença que até hoje, vamos entender, não tem cura. Outras características. A pessoa perde a sensibilidade. Vou usar esta expressão. Está morrendo em vida. Vai perdendo as partes do seu corpo, principalmente as partes, vamos dizer assim, extremas, dedos, nariz, orelha, depois mão, braço, perna, lepra. A pessoa parece viva, mas ao mesmo tempo parece que está
morta, não sente dor. E, na verdade, está se decompondo em vida. Observe que é uma figura exata do pecado. O pecado guardado no ser vai matando tudo, e a pessoa nem percebe, porque não tem dor. Parece que o pecado não traz dor. Peca, fica em pecado, guarda o pecado e não sente dor. Mas espiritualmente ele está como que leproso, está morrendo e não percebe, não sente, não tem dor nessa morte. Não é coisa física, tanto que a lei dizia, tem lepra, vai para o sacerdote. Suspeita que tem lepra, vai para o sacerdote. Se fosse no sentido físico, não era para ir para o sacerdote, tinha que ir para o posto de saúde, tinha que ir para o médico. Mas Deus tomou no meio do povo de Israel a lepra como figura do pecado. Não tem jeito, não tem cura. Humanamente, não. Vai para o sacerdote vai analisar o ser e vai dizer, você pecou, você está com lepra, imundo. É uma coisa drástica, mas a palavra diz que o sacerdote declararia imundo, e este declarado imundo tinha que se afastar da comunidade, não podia estar perto de outros, não podia, muito menos, ir ao santuário, estava excluído do povo de Deus. E quem o encontrasse, ele tinha que gritar, imundo, imundo. A lepra é contagiosa. O pecado também pega. Se nós não tomarmos cuidado com o transgressor, nós também pegamos a culpa, fazemos parte do pecado. Por isso, observe que há palavras nesse sentido. Não podemos nos associar, ter sociedade com aqueles que, dizendo-se ser de Deus, andam em transgressão, de forma nenhuma, porque nos fazemos coniventes com a sua falta. Assim é o leproso, uma vez declarado leproso, declarado imundo, era afastado, não podia conviver com outros. E ninguém que era sadio não teria lucidez ir ao contato com um declarado leproso. E observe que assim ficaria, excluído do povo de Deus. E não tinha cura. Até hoje não tem cura. Para o pecado humanamente não tem cura. Não tem remédio. E tanto que é no sentido espiritual que nós vamos ver que tão somente por atuação de Deus é que um leproso passa a ser limpo, que um leproso é curado. Mas observe na Bíblia toda, quem foi curado de lepra? Observando a palavra antes de Jesus ser manifesto ao mundo, praticamente só Naamã, um estrangeiro. De muitos leprosos que havia em Israel, somente Naamã alcançou por palavra de Eliseu a cura da sua lepra. E observa o sentido de pecado, que Geazi, que transgrediu nessa ocasião, a lepra que era do estrangeiro passou para ele. Porque aproveitou a oportunidade para tirar dinheiro do que era curado. Ou seja, teve como razão de ganho o benefício de Deus ao estrangeiro Naamã. Mas vamos em frente. A palavra fala de cura, fala no capítulo 14. Se alguém algum dia achasse-se curado, suspeitasse que estava curado, não é algo que ele declara a respeito de si, não. Ele teria que ir ao sacerdote se mostrar. E o sacerdote outra vez vai analisá-lo. E segundo a expressão da palavra, analisando, aqui tem toda a orientação, que nós não vamos aplicar hoje, porque isso aqui era a figura no passado, precisamos entender no sentido espiritual.
o sacerdote analisava aquele que se diz curado da lepra e ver se ele era curado da lepra mesmo. Se estivesse de fato curado da lepra, o sacerdote iria declará-lo curado. Mas antes ele era o quê? Imundo. Agora ele está curado, mas não está limpo. Teria que passar por um processo de purificação. Se acontecer de um leproso ser curado, primeira coisa, limpar-se. Assim, vamos abrir a palavra no capítulo 14. No verso 4, vai dizer: então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. O curado da lepra teria que purificar-se. Primeiro ritual de 2 era esse. Num jarro, tomaria água viva, significando água limpa, água de uma fonte corrente. Ali colocaria outros elementos próprios do significado da aspersão, do espargir. Mataria uma ave, seu sangue seria derramado sobre aquela água, e uma segunda ave seria molhada naquela água com sangue e lançaria sobre o que antes era leproso, antes era imundo, e com aquela aspersão ele era declarado então limpo, e a ave era solta sobre o campo. Observem este ritual. A purificação se dá pela morte de uma ave inocente. Outra vez, a purificação à custa da morte de um inocente. Observe o significado, que na verdade toda a humanidade estava leprosa. Todos nós estávamos leprosos em nossos pecados, em nossas ofensas. Mas em Cristo Jesus, por sua bondade e misericórdia, recebemos a cura. Não só a cura, mas na sua morte por nós também veio a purificação. Ele morreu e nós fomos como ave solta para voarmos sobre o campo desta vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e liberdade na purificação. Mas não bastava isso. A palavra diz também no capítulo 14, mais à frente, verso 10, que depois de 7 dias desse ritual ter acontecido, verso 10 diz: e ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Verso 11, continua a ler. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá. Chama atenção para o verso 12. O sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá para expiação da culpa. Aqui aparece a oferta do sacrifício, da expiação, da culpa. E segue outro ritual. E o verso 13, então degolará o cordeiro no lugar que se degola a expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, e etc, etc. Aí está, o declarado limpo, curado da lepra,
o que foi perdoado os seus pecados tem que ser purificado e tem que apresentar o sacrifício de expiação de culpa. E depois o sacrifício de expiação de pecado. Irmãos, observem, muita coisa pode acontecer na nossa vida que venha a ser pecado. O pecado é ofensa a Deus, nos impede diante de Deus, mas há pecados nos quais nós temos culpa. São duas coisas distintas. E se temos culpa na falta contra Deus, a palavra diz que nós temos que apresentar a oferta do sacrifício da expiação da culpa. E depois, ainda, a oferta do sacrifício da expiação do pecado. Vamos entender isso. Qualquer coisa, irmãos, pode nos macular diante de Deus. A própria vida natural pode fazer isto. Tanto que nós temos a expressão do lavar os pés. Sem querer, por caminhar neste mundo, nós temos a impureza nos nossos pés, contato com o mundo. Mas há coisas em que nós erramos e não era para errar. E nisso temos ainda culpa, como pecado voluntário, como aquilo que deveríamos saber e fomos às vezes negligentes, não soubemos e pecamos contra Deus. Por falta de conhecer, pecamos. Por pecar, temos a falta do pecado, mas por desconhecer o que deveríamos conhecer, também é falta. Então, precisamos entender. Muitas vezes temos culpa, não é só pedir expiação de pecado. Às vezes nós temos que reconhecer dentro de nós que nós tivemos culpa. Poderíamos ter evitado esse pecado e não evitamos. Isso Deus cobra de nós também. E precisamos aprender a entender essas coisas. A culpa e o pecado. Há pecado no qual não temos culpa, mas a maioria dos pecados nós temos culpa. E precisamos nos arrepender de uma coisa e também da outra. Lamentar uma e lamentar outra, porque tanto uma como outra exigem a morte de Cristo Jesus para que possamos ter acesso a Deus. E isso vemos aqui em Levítico capítulo 14. E assim, das 6 ofertas, observe que a sequência delas a serem apresentadas a Deus é que, quando há culpa, tem que primeiro reconhecer a culpa e apresentar o sacrifício de expiação de culpa. Consequência da culpa, o pecado, sacrifício de expiação do pecado. Depois, holocausto, depois oferta de manjares. Lembrando, depois também do sacrifício pacífico e a 6ª oferta da consagração, isso cabe só ao sumo sacerdote no dia da sua separação ou da sua consagração. Com isso, estamos estudando tudo isso. Tanto a parte inicial que vimos sobre as ofertas, como agora as leis da purificação. Poderíamos concluir este estudo aqui no capítulo 14, neste bloco das leis da purificação. Mas eu quero fazer um destaque ainda, irmãos, com respeito ao tempo que Jesus esteve na face da terra. Nunca se ouviu falar que alguém leproso fosse curado, exceto Naamã. Mas quando chega Jesus, no seu ministério, quantos foram curados da lepra? Muitos e muitos e muitos. E de uma só vez, 10 foram curados. E o Senhor Jesus sempre dizia: apresentai-vos ao sacerdote, conforme determina a lei. Apresentai-vos ao sacerdote, como determina a lei. Em particular, naquela ocasião que Jesus estava passando por Samaria, que tinha 10 leprosos, que clamaram pela misericórdia de Jesus, Jesus disse: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Jesus não falou, estão curados. Não, ide e apresentai-vos ao sacerdote. E os 10 foram. Só que no caminho, um deles já se viu curado e voltou para agradecer. Mas paremos.
Este próprio fato de Jesus estar curando da lepra era mais um sinal para os sacerdotes e principais do povo verem que em Jesus estava uma atuação especial. Se lepra é figura do pecado e tinha alguém que curava da lepra, então este perdoava pecados. Não era para eles perguntarem, quem é este que até perdoa pecados? E alguns até disseram, ser isto uma blasfêmia, quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Jesus curava da lepra, Jesus perdoava pecados. E assim imaginem no tempo de Jesus, ali no santuário, os sacerdotes ministrando, nunca eles fizeram um procedimento, ou os dois procedimentos da purificação e da expiação do que antes tinha sido leproso. Mas agora, toda hora está chegando um leproso. Imagine que surpresa. O que está acontecendo? Um leproso para ser purificado? Nunca aconteceu isso. Mais outro, e de repente 10 de uma vez? Era para os sacerdotes terem como sinal notório que entre eles estava o Messias, o libertador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado por Isaías no capítulo 53. Então observe que Jesus não deixou de se manifestar e se declarar com os sinais evidentes que ele era o Salvador. Os homens que não perceberam, por falta de conhecimento de Levítico 13 e 14, perderam este sinal também tão evidente de Cristo ser Jesus ser o prometido, o ungido de Deus. Nós vamos interromper agora, deixando para continuarmos depois nos capítulos que vêm à frente. Temos os capítulos 16 e 17, que nós não estudaremos agora. Estudaremos depois, junto com o capítulo 23. Interrompemos assim, irmãos, no capítulo 15, e na próxima oportunidade, nós estaremos estudando os capítulos 18 até 20. Está claro? Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. E vamos interromper aqui. Na próxima oportunidade estaremos continuando a partir deste ponto que nós temos chegado. Que Deus abençoe os irmãos. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.